Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro, carta de Tessalonicenses, capítulo 5. Felizes? Foi uma semana de bênção, de jejum. Foi uma grande bênção. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao 10. Depois do decorrer da mensagem, nós vamos ler os outros versículos no próprio capítulo. Amém? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que no dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, Senhor, e leremos ainda outros versículos da Tua palavra. Mas te pedimos, Senhor, a Tua presença, a Tua unção, a Tua sabedoria, para que o Senhor use a minha vida, Senhor, nesses minutos que estaremos falando aqui, que o Senhor fale aos nossos corações. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Teus filhos saíram de vossas casas para estar aqui na Tua casa, já Te cultuamos, já sentimos muito da Tua presença, mas queremos agora ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco pela bondade do Seu Espírito, pela Tua misericórdia, no nome de Jesus. Repreende agora, Senhor, toda a distração da mente, do coração, toda a invasão, Senhor, do inimigo que vem para nos roubar. Em nome de Jesus, nos edifica nessa noite. Amém. Glória a Deus. Bom, existem duas cartas, ou epístola que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, Essa primeira carta foi escrita aproximadamente 18 meses depois da igreja ter sido fundada. E aqui nós vemos as últimas palavras de Paulo dentro dessa carta aqui. Nós vamos ver depois alguns outros versículos, mas aqui Paulo está fazendo o seguinte, fazendo algumas exortações para que os irmãos, comparando alguns cenários, o cenário dia e noite, trevas e luz. Ele justamente está dizendo o seguinte, que a vinda do Senhor será como o ladrão de noite. Mas aí ele ressalta que para a igreja, que para eles não deve ser surpresa, ou seja, não deve ser como o ladrão e nem de noite, porque eles são de dia e estão, na verdade, esperando a volta do Senhor Jesus. E Paulo escreveu essas palavras também, inclusive outros versículos desse texto, porque lá em Tessalônica estava existindo algumas dúvidas, algumas questões escatológicas sobre o final dos tempos. Inclusive no capítulo 4, ele fala lá sobre o arrebatamento, no versículo 16 do capítulo 4, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aqui ele continua, ele continua, na verdade, falando sobre a volta do Senhor Jesus. E ele fala aqui, ressaltando a necessidade da igreja do Senhor Jesus lá em Tessalônica, que também serve para nós, que também nós somos igreja, de estarmos aí vigilantes contra a volta do Senhor Jesus e não praticar as obras que são consideradas obras da noite. Ele ressalta aqui, versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, nós não estamos em trevas, nós não estamos dormindo espiritualmente. Portanto, mesmo que o Senhor virá como ladrão, de noite, mas nessa noite fala no sentido de uma noite espiritual em que o mundo estará de fato em trevas, nós sabemos que o mundo está em trevas hoje, e nós precisamos de fato entender
que mesmo que o mundo cada dia mais caminha para a perdição, a igreja caminha para Jesus Cristo. A igreja caminha em direção a Deus, e caminha em direção aos braços do Pai. Amém? Então, como postura, nós não podemos, o versículo 7 fala, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Ele está citando justamente o sentido de uma noite física, comparando ao paralelo de uma noite espiritual. Ou seja, se nós estamos de fato na luz de Cristo, nós não podemos ter compactuação, ações que refletem ações de quem está dormindo espiritualmente, de quem está na noite espiritualmente. Amém? Nós sabemos que as igrejas, de uma maneira geral, estão cheias, né? Que ser evangélico de 10 anos para cá, depois que o movimento gospel veio para o Brasil através de alguns ministérios, tornou-se muito comum você encontrar no teu trabalho, na faculdade, tudo quanto é lugares, muitos evangélicos, né? Ser gospel passou a ser, né, até legal. Aquilo que antigamente, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era meio careta, meio esquisito, você é crente. Hoje, quando a gente fala, eu sou evangélico, sou crente, sou gospel, né? Então, acabou sendo algo até que caiu muito bem, algo da moda. Afinal de contas, o Brasil tem mais de, acho que 35 milhões de evangélicos. Mas, enfim, mas não basta apenas simplesmente ser evangélico. O Senhor quer de mim, quer de você, quer de nós, que nós possamos de fato não ter pacto com as obras das trevas, né, com as obras que são da noite, mas as obras que são da luz. Por quê? Porque estar na igreja num culto no domingo, numa terça, numa quarta, não é muito difícil. Claro que tem o seu nível, o seu grau de dificuldade. O mais difícil para a gente é no nosso trabalho, na faculdade, no nosso dia a dia, conseguir de fato viver o cristianismo, né? Porque aqui não todos nós estamos em paz, em comunhão, mas lá fora, de fato, o bicho pega, ou não? Onde você está no teu dia a dia, no trabalho, no estresse na faculdade, no trânsito. E lá que nós precisamos, ainda mais, mostrar os nossos frutos, que nós somos da luz. Que em nós não existe simplesmente, não é uma capa de religiosidade, mas em nós estamos na luz de Cristo. E Paulo está trazendo dentro dos contextos da época, exemplos para que a igreja lá pudesse entender aqueles que praticaram, que tinham se convertido ao evangélico, que eram viciados, que utilizavam de práticas sexuais ilícitas, que tinham práticas imorais, porque afinal de contas a igreja tessalônica ficava na região da Grécia. Então o povo grego era um povo que acostumado a ter vários deuses, vários ídolos, existia deuses de tudo quanto é tipo, você sabe, Deus do amor, Deus da fertilidade, Deus de tudo quanto é tipo, existem os deuses, né? Existe o contexto grego de todos os tipos de deuses, Deus do amor, Deus da fertilidade, Deus da terra, Deus do céu, Deus da lua, e muitos que nós conhecemos, outros quase não se falam. E Paulo estava dizendo, é necessário que aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que são de Cristo, que são da luz, não tenham de fato pacto com as obras da noite, com as obras das trevas. E ele fala aqui, versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Ou seja, porque ele entende que dentro da igreja existiam pessoas que estavam dormindo espiritualmente. E às vezes é muito fácil, irmão, a gente dormir, não é verdade? Fisicamente, para quem está cansado, teve uma rotina, acorda cedo, 5, 6 horas da manhã. Quem já dormiu no ônibus aqui? É mais fácil perguntar quem não dormiu no ônibus. Eu lembro uma vez que eu trabalhava ainda na região da Avenida Paulista, muito tempo atrás, quando tinha um ônibus executivo, que chamava executivo da prefeitura, um verdinho, sim, não sei se alguém lembra disso aqui, se alguém era nascido nessa época. Eu trabalhava no... Você não era nascido, você é mais velho que eu. Todo mundo jovenzinho. Enfim, lembro uma vez que, na volta, o motorista, você vai para a garagem? Eu tinha dormido, perdi. Por quê? Aquele sono, o ônibus executivo, você deitava, pagava, acho que era o dobro de uma condução normal, e era uma bênção, né? Chegou aqui na Brasilândia, lá, já tinha passado uns 4 prontos. Você vai para a garagem, o motorista me acordou, tive que voltar, subir uns 3 pontos, ai meu Deus. Enfim, porque você está cansado fisicamente, acorda cedo, então é uma bênção dormir. Às vezes até no trânsito, dirigindo, meu Deus, aqueles cochilos, acorda, né? Enfim, é muito fácil dormir, não é? Eu vejo meu sogro onde encosta, dorme, né? A sogra, meu sogro é mais espertinho, minha sogra, a veinha onde encosta, já dorme, né? Enfim, isso faz parte do metabolismo, faz parte do cansaço, faz parte da nossa vida. Quem já nunca dormiu? Os jovens aqui já dormiram também, não? Na faculdade, então, eu lembro que quando eu chegava na primeira aula, 8 horas, era o horário que eu dormia. Eu falava, assina a lista para mim que estou indo embora. Era direto, assim, é um sono arrebatador. Enfim,
Dormir fisicamente é necessário, né? E às vezes até fora de hora, às vezes acontece. Mas aqui está falando sobre um sono espiritual. Isso que é o perigo, sono espiritual, onde nós estamos em estado de fragilidade espiritual e nós não estamos apercebidos. Eu quero só te lembrar que nós, evangélicos, podemos também espiritualmente estar dormindo, ou não? Paulo fala, se não me engano, em Efésios 5:14, se não me engano, né? Pelo que diz, desperta tu que dormes. Levanta tu dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então aqui o apóstolo Paulo estava esclarecendo, olha, vocês como igreja não podem dormir espiritualmente. Porque dormir fisicamente é necessário, mas espiritualmente estar em estado de dormência é um estado de estar desapercebido espiritualmente contra as coisas espirituais e contra a volta do Senhor Jesus. Então a importância de estar atento, a importância de não praticar as obras que são consideradas obras da noite, obras das trevas. Amém? Afinal de contas, quem está em Cristo? Eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, as obras das trevas que existiam na minha e na tua vida no passado, antes de ser Jesus, não pode mais habitar. Nós não podemos nos conformar. Paulo fala em Romanos 12, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformados na renovação do vosso entendimento. Amém? Bendito é o nome do Senhor. E aqui ele continua falando, porque Deus não nos destinou para a ira. Por quê? Porque os que estão dormindo desapercebidos, se não acordarem, provarão o quê? Da ira de Deus. Mas o Senhor vos destinou para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para a salvação do Senhor Jesus. Amém? E que o Senhor possa despertar as nossas vidas. E Paulo fala, olha, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificais uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, igreja, ajude um ao outro. Aquele que está dormindo, procura aí entender que é hora de acordar. Você que está acordado, desperte o teu irmão que está dormindo espiritualmente. Amém? Porque nem todo trabalho é responsabilidade do pastor e da pastora. A igreja, ela se edifica, o corpo se edifica a si mesmo. As células do corpo, que é a igreja, se edifica a si mesmo. E Paulo continua dando recomendações. Nós vamos agora ao versículo 14 em diante. A igreja de Tessalônica era uma igreja recém-fundada, 18 meses, é uma igreja, é um bebê de igreja ainda, né? 18 meses. Nós temos quantos anos aqui? Quanto? Quem ainda mais? 14 anos. A igreja tinha 18 meses aqui. Versículo 14. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos, às vezes. Regozijai-vos, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Aqui continua as recomendações de Paulo para a igreja. No versículo 14 ele faz algumas recomendações para que aquilo que existia ainda de algumas desordens na igreja lá, na época, que os líderes da igreja pudessem exercer autoridade e colocar em ordem. E ele fala também, olha, consola os de pouco ânimo, porque na igreja há pessoas desanimadas, que eles sejam consolados, e os fracos sejam sustentados, e também tenha paciência com todos. Ele recomenda no versículo 15, olha, não trate o mal com o mal, mas com o bem, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, ou seja, haja com atitudes boas. Se alguém te fez mal, você vai neutralizar aquele veneno do inimigo como? Com ação do bem, com ação boa, você vai neutralizar aquilo com ação boa, ou seja, não reivindique uma ação negativa, uma ação má com outra ação ruim. Versículo 16, regozijai-vos sempre. É difícil regozijarmos sempre, irmãos? É difícil ou não é? Claro que é difícil, irmãos, está difícil, a luta está difícil, a alma está abatida, existe angústia, às vezes a lágrima não está nos olhos, mas está na alma, está no coração, as lutas
que cercam a nossa vida, as incertezas, as dúvidas. Afinal de contas, os discípulos também tiveram dúvidas ou não tiveram dúvidas? Tiveram dúvidas. Quantas vezes atravessando lá, Jesus disse, olha, pega esse barco, atravessa para o outro lado do mar. Depois veio um forte vento e eles começaram a entrar no coração a dúvida, o medo. Enfim, regozijai-vos sempre. Aqui Paulo colocou no imperativo. O imperativo é assim, você, não é você faz o que você quiser, é como uma palavra de ordem, regozijai-vos sempre. Em outro texto ele fala, regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele estava recomendando a igreja para que a igreja se alegrasse no Senhor. Regozijai-vos sempre, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos. É muito fácil regozijar quando você recebe uma promoção, mas depois que recebe as metas, já entristece, né? Ou não? Promoção é boa, mas depois que, olha, tem isso, fui promovido, mas agora a meta é isso. Ai, depois vem a tristeza, né? Você recebe alguma situação, depois outra situação, às vezes procura tirar a alegria. Mas a alegria do Senhor, ela precisa estar sempre no nosso coração, ainda que, meu Deus, está difícil, as lutas estão difíceis, mas nós precisamos buscar em Deus a força do Senhor para regozijar-vos sempre. Por quê? Porque muitas pessoas vão entrando no nível de abatimento e de angústia. E nós já aprendemos aqui em jejuns de curas das enfermidades da alma, né? E uma pessoa que vai minguando a alegria da sua alma, ela vai se isolando e vai ficando o quê? Depressiva, angustiada. Orai sem cessar. Por quê? Porque precisamos manter a comunhão com Deus. Precisamos estar acesso com Deus, precisamos estar aí ligados ao Senhor, e através da oração, Deus fala conosco pelo louvor, pela palavra, de diversas formas, principalmente pela palavra, mas a forma da gente falar com Deus ainda é, a forma mais convencional é a oração, amém? E nós precisamos falar com Deus, precisamos orar sem cessar. Versículo 18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade em Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Em tudo dai graça. Irmãos, o que a gente mais vê, às vezes muito próximo a gente, é uma geração de pessoas ingratas sendo levantadas. Ou não? Ingratas a Deus, ingratas a todos e a todos. Uma geração de murmuradores e ingratos. Engraçado que aquilo que se repetiu lá no Velho Testamento com o povo que murmurou e morreu e não herdou a terra, é um cenário muito próximo espiritualmente há mais de 2000 anos hoje, em que o povo ainda, em que para a gente dar graças a Deus, acaba sendo algo assim muito mecânico, mas Deus quer produzir em nós pelo seu Espírito, um louvor que nós louvamos ao Senhor, a gratidão no nosso coração a Deus. Você pode, meu Deus, mas quanta luta, agradecer a Deus, olha, pelo menos porque se você agradecer a Deus, a situação não está pior, porque você pode agradecer a Deus, porque Deus tem te ajudado, amém? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Você pode falar, mas pastor, eu não tenho casa própria, eu não sou casado, eu não tenho carro, não ganho bem, então cheio de luta, tenho enfermidade, tenho isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Quando a gente ora o Pai Nosso, não está lá? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua, em tudo dai graça, porque esta é a vontade. Você está alinhado. A gente ora todos os dias. Seja feita a tua vontade. E entre a vontade de Deus, Ele quer achar em nós, que nós o louvemos, que nós o agradecemos, que nós rendemos a Ele ações de graça. Amém? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E Deus muitas vezes permite, meu Deus, que situação difícil. Pois é, Deus quer ver um glória saindo da tua boca, da tua alma, mesmo no momento de luta. Meu Deus, está difícil. Eu tinha tudo para murmurar, mas agora é hora de eu mostrar que de fato eu temo a Deus e eu amo a Deus. Nós vemos o exemplo de Jó. Claro, não estou comparando o sofrimento de Jó com as nossas lutas, porque quem aguentaria aquela luta nos dias de hoje? Perder tudo, e ainda ficar com enfermidade terrível durante vários meses. Mas quando ele perdeu tudo, ele foi convidado, sugestionado pela sua mulher para amaldiçoar a Deus e morrer.
ele chamou a mulher dele de louca. Ele falou, nu saí do meu ventre. E que ele ia terminar a sua vida, ia voltar nu para o seu ventre, para a terra. Ou seja, ele agradeceu a Deus, naquele momento de luta, em que ele foi convidado a murmurar e a blasfemar de Deus. A atitude que ele teve foi de glorificar a Deus, de rejeitar aquele convite maligno da mulher dele, para blasfemar de Deus. Ele falou assim, não, eu estou nessa situação terrível, mas eu não vou abrir a minha boca contra Deus. E o que nós mais vemos hoje são gerações de evangélicos murmuradores, ingratos a Deus. Inclusive Paulo fala, como últimos tempos, como sinais também, filhos desobedientes a pais e mães, ingratos, inconciliáveis. Então, enfim, é uma geração que se levanta, e não estou falando questão de faixa etária, é uma geração que vive sobre essa terra, e que nós podemos também ser esse tipo de pessoas, se nós não nos monitorarmos espiritualmente. Viramos pessoas ingratas, e depois oramos, Pai nosso, no céu, se o nome venha, seja feita a tua vontade. Esquecemos que dar graças a Deus por tudo, está aí também a vontade de Deus. Não extingais o Espírito. A palavra grego, esbenume, traduz o seguinte texto: não apague este fogo. Ou não apague o fogo do Espírito. Paulo está dizendo, existe um fogo, que é o Espírito. Ele não pode ser apagado na tua vida. Mas compete a nós, sabia disso? O Espírito Santo, ele é muito educado. A nós, muitas vezes, nos falta alguma coisinha, né? Nós muitas vezes somos indelicados, mas o Espírito Santo, ele é muito educado. Ele é muito educado. Não extingais o Espírito. Existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo que você conhece, ouviu de Deus, sentiu de Deus, imaginou de Deus, percebeu de Deus nesta vida humana, é obra do Espírito Santo de Deus. Portanto, apagar esse fogo na nossa vida é apagar o agente de Deus da salvação em nossas vidas. Embora a salvação se completa na ação do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós não conhecemos a Jesus fisicamente, nós conhecemos pelo Espírito. Nós não conhecemos a Deus fisicamente, nós conhecemos Deus através do Espírito. Há pessoas aqui que o fogo precisa ser novamente aceso. Deus quer acender esse fogo no teu coração. Você que chorava antes da presença de Deus, agora não consegue derramar mais nenhuma lágrima, o pastor está difícil. Mas só se eu descascar uma cebola na hora da oração. Aquela cebola roxa, porque não sai uma lágrima mais. Você que orava em línguas e não ora mais, você que sentia a presença de Deus não sente mais, esse fogo está se apagando, mas ainda é tempo. Ainda é tempo de o Senhor renovar, soprar esse vento bendito e acender esse fogo na tua vida. Você precisa desse fogo do Espírito aceso no teu coração, porque senão nós seremos defuntos andando por aí espiritualmente. A igreja de Sardes era uma igreja onde pessoas tinham o nome de vivo, mas estavam mortos. Tinham aparência, rótulos de vivo, mas estavam mortos, porque o fogo do Espírito, e muitos deles, estavam apagando. Estavam se apagando. E não basta apenas nós sabemos isso, estarmos na igreja, ter um cargo, ter uma carteirinha, um título, um anel de ouro. Isso para Deus não vale de nada, irmãos. São coisas da organização humana. Mas Deus quer acender esse fogo no nosso coração, do seu Espírito. Não desprezeis as profecias. Quantas palavras proféticas foram liberadas aqui nesse altar? É mais uma, é mais uma. Guarde no seu coração. Guarde no seu coração as palavras que Deus tem usado, os servos dele aqui, dando palavras. Essa palavra é uma palavra liberada pela autoridade da igreja, pela autoridade maior da igreja, que é o Bispo Luiz. É uma palavra de direcionamento para nós. Então não despreze a palavra do Senhor. Examinai tudo, retende o bem. É fácil isso, irmãos? Falar é fácil, né? Examinai tudo, retende o bem. Precisamos desse filtro espiritual estar bem ligado. Porque a gente ouve tantas besteiras por aí, não ouve? Tudo quanto é lugar você ouve. Até na igreja você corre o risco de ouvir coisas que não te edificam, ou não. Nas conversas, não é? Nos paralelos, enfim. Mas enfim,
Examine tudo, retende o bem, não faça o inverso, retende o mal, não jogue o mal fora, ou seja, aquilo que é lixo, que estraga a minha alma e a tua alma, jogue fora, retenha somente aquilo que edifica a tua vida. Amém? Paulo estava falando para uma igreja que tinha 18 meses de fundação, mas essas palavras ali, Deus tocou no meu coração, essas palavras são tão vivas e tão reais para nós, que nós precisamos ainda hoje seguir esses exemplos aqui. Abstende-vos de toda aparência do mal. Aquilo que, toda situação que existe algo que não é bom, que a aparência não é boa. Fuja daquilo. Fuja daquilo que, a situação que desagrada aos olhos do Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A santificação de Deus precisa estar no nosso corpo, alma e espírito. E nós conseguimos isso mediante a ação do Espírito Santo. Paulo estava dizendo para a igreja, olha a igreja, como nós já falamos aqui, vocês não são da noite, vocês são do dia. Vocês precisam estar de fato entendendo que Jesus virá como ladrão, mas para vocês não será surpresa, porque a igreja deve estar preparada para a volta do Senhor Jesus, mas há muitos que estão dormindo, precisam acordar espiritualmente. Aí ele segue essas recomendações aqui, que nós lemos os versículo 14 ao versículo, lemos até o versículo 24, mas eu quero ainda focar de novo ao versículo 19. Não extingais o Espírito. Mesmo você sendo de uma igreja, nossa igreja tem um contexto hoje neopentecostal, onde Deus fala conosco nos cultos, nos louvores e tudo mais. Mas mesmo assim, nós frequentamos a igreja. Depende de um certo esforço nosso para que o fogo do Espírito não se apague. Amém? Não depende simplesmente dos cultos, e simplesmente nos cultos. Existe uma ação nossa que precisamos fazer diante de Deus e buscar mais ao Senhor. Em Amós 4,12, a palavra do Senhor nos fala, portanto, Israel, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. E nós sabemos que muitas vezes nós vemos para a igreja, saímos correndo, trocamos correndo, chegamos correndo em cima da hora, e muitas vezes nós não se preparamos para encontrar com o Senhor. Quem já namorou, noivou e casou sabe disso. Os responsáveis sabem disso, marcavam um horário, estava lá no horário, estava antes, ou não? Ou não? Quem trabalha em empresa, tem o seu emprego? Tem uns, não, aí sim. Reunião de empresa, quem já foi a alguma reunião de empresa, seja qual for o tipo de reunião, sabe disso. Não pode chegar atrasado porque é compromisso. Ou não? E tem que ir preparado, porque perguntas poderão surgir. E vai aqui, né? Anota o caderninho, já prepara alguma coisa, mesmo que não pergunte, nós temos que ter preparado. E nós precisamos estar diante de Deus e ir preparado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem nos prepara dia após dia é o Espírito Santo de Deus. Porque se fosse nós, não existe condições nenhuma humana de nos preparar. O Espírito Santo quer nos preparar todos os dias para encontrar com Deus, para encontrar com Ele mesmo, para encontrar com o Senhor, com a sua graça, com o seu amor. Você veio hoje preparado? Você veio hoje preparado? Se veio, amém. Se não veio, há tempo ainda de Deus fazer algo na tua vida hoje. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós iremos orar. Oh, aleluia. Como está esse fogo do Espírito na tua vida? Ainda tem um foguinho ainda aí? Hoje mas já apagou tudo, meu Deus. Deus pode acender esse fogo, irmãos. Sabe, que não tem mais vontade para a igreja, vem porque tem que vir, vem porque vem para acompanhar alguém, porque o pai diz que ir, tem que ir. Tudo isso é um fogo que está apagando ou está apagado. Você precisa ter de fato desejo de estar na presença de Deus e desejo de sentir a Deus. Não é porque é alguém que você ama ou porque te obriga de você e que você precisa estar presente, não. Porque você ama a Deus, porque você precisa da presença dEle. Esse fogo precisa ser aceso. Nós iremos orar agora. Vamos orar. Comece a orar, igreja. Vou pedir aos pastores e presbíteros que orem pela igreja.
Você que sente que esse fogo está bem apagado na tua vida, vem aqui na frente. Venha para frente, irmãos. Você que fala, meu Deus, preciso que esse fogo se acenda no meu coração. Venha para frente em nome de Jesus. Pode vir, há pessoas que precisam vir aqui na frente. Acende o fogo do Espírito em nossas vidas. Tem mais pessoas para vir aqui para frente em nome de Jesus. A igreja, ore, não fique simplesmente olhando, assistindo um espetáculo, mas adore ao Senhor. Entre na presença de Deus. Oh, aleluias. Xerebrecanturamaxarabanaias. Ore xerecantarabashiribás. Há mais pessoas que precisam vir aqui na frente. Você vai buscar agora a presença de Deus. Oh, aleluias. Oh, Espírito Santo do Senhor, assopra o teu vento sobre os teus filhos agora. Oh, Espírito do Senhor Jesus, vem sobre a igreja. Vem renovar o teu povo nessa noite com a tua presença bendita. Oh, aleluia. Oh, recantaramaxerebarabaxerebás. Oh, aleluias. Deus quer fazer mais. Você não tem mais desejo de Deus. Você não tem mais sede de Deus. Oh, Deus pode ressuscitar a tua vida espiritual hoje. Ele pode fazer essa obra na tua vida. Oh, rexerecantaramaxerebás. Aleluias. Oh, aleluias. Deus tem mais para fazer. Senhor Deus.